Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui no Rio, na Emerge, para conversar com vocês sobre esse tema tão importante da efetividade da ação de improbidade. Antes de adentrar o tema, eu queria agradecer ao convite que me foi feito pela desembargadora Inês da Trindade Chaves de Mello, por uma indicação do meu querido amigo Câmara. Primeira vez que eu venho à Emerge, e para mim é uma grande satisfação vir aqui conversar com juízes, estudantes, gente que gosta dessa temática, e, como eu estava falando também aqui um pouquinho antes de entrar, retornar ao Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal. É um prazer também conhecer e participar dessa mesa de debates com o desembargador Gessé Torres Pereira Júnior. Pelo que eu vi, a gente também tem bastante ponto de estudo em comum. Vamos tentar levantar aí boas discussões. Eu, na verdade, então, iniciando aqui um pouco já na temática que me foi proposta, eu separei essa minha exposição, vou tentar ser breve e bastante prática, até para que a gente possa depois debater um pouquinho sobre isso. Eu separei a minha exposição em 3 partes. Primeiro, eu gostaria de apresentar para os senhores o resultado de uma pesquisa que eu conduzi há alguns anos atrás, já faz bastante tempo, uma pesquisa de 2010 sobre a efetividade da ação de improbidade, financiada pelo Ministério da Justiça, aquele projeto Pensando o Direito, que antigamente financiava universidades para pesquisa empírica, que visou justamente medir a efetividade da ação de improbidade no Brasil. Eu vou apresentar para os senhores os resultados, uma parte dos resultados dessa pesquisa, que abrangeu o TJ do Rio de Janeiro e o TRF daqui também. Depois eu gostaria de falar um pouquinho, que é uma proposta, uma provocação que me foi feita pela desembargadora Inês, numa perspectiva comparada, porque essa pesquisa também levou em consideração um estudo de direito, principalmente direito norte-americano. Nós vamos falar de uma demanda bastante interessante, que já está em vigência há muito tempo nos Estados Unidos, que não é bem algo próximo, não é algo idêntico à demanda de improbidade, mas que tem uma proximidade interessante, que eu gostaria de debater com os senhores sobre como que a gente pode aprimorar esse mecanismo, que é o mecanismo da improbidade. E, ao final, trazer algumas questões um pouquinho mais polêmicas envolvendo lava-jato, delação. Vamos ver o que a improbidade tem a ver com isso. Então, vamos lá, começando. Está aqui. Para onde eu apontem? É para lá? Vamos ver? Essa pesquisa, uma pesquisa, então, que foi feita em 2010, que abrangiu os seguintes métodos. Uma pesquisa de direito comparado, que era sobre essa quitam action, ou false claim action, que é uma demanda americana, que é a segunda parte da minha fala. Uma análise legislativa, porque era uma pesquisa que propunha um diálogo com a ENCLA, que eu não sei se os senhores conhecem, mas é a Estratégia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, é um conglomerado de atores institucionais, principalmente do sistema de justiça, que se reúne em Brasília periodicamente para debater, dentre outras, alterações legislativas de aprimoramento do microsistema de combate à corrupção. Então, havia projetos da ENCLA em andamento para a gente analisar. E uma análise de jurisprudência, é esse principalmente o resultado que eu quero trazer para os senhores, que depois foi debatido todo esse levantamento de informações em workshops que foram realizados, né, pelo Brasil. Essa análise de jurisprudência levou em consideração tribunais superiores, tribunais federais, tribunais estaduais. Ela está disponível. Se alguém tiver interesse em fazer o download dessa pesquisa, é só googlar Pensando Direito, pesquisa 34. Tá? É a pesquisa de improbidade administrativa que foi feita. Vocês conseguem puxar o relatório.
Foi uma pesquisa que foi feita no ano de 2010, levando em consideração os últimos 5 anos, ou seja, de 2005 até 2010. Embora os dados já estejam defasados, porque nós estamos em 2019, eu acredito que eles continuem tendo alguma representatividade do atual cenário. Acho que o que hoje a gente pode ter talvez seja o maior aprimoramento da lei de improbidade por conta dessa atuação conjunta que a gente tem visto ser bastante frequente da improbidade com mecanismos criminais de combate à corrupção, vídeo Lava Jato e tudo mais. Tá? Foram estudados 19 tribunais, o que estatisticamente nos deu a possibilidade de fazer comparações por tipos de tribunal. Eu poderia falar aí são os estatísticos que dão os parâmetros, né? Mas eu poderia comparar, por exemplo, STJ com STF, eu tinha uma quantidade de acórdãos suficientes para fazer essa comparação com margem de erro que foi dada aí, e tribunais federais com tribunais estaduais. Era possível fazer essa comparação. Não era possível, em termos estatísticos, generalizar, pela quantidade de acórdãos que foi lido, todos os tribunais individuais. Falar, olha, o TJ do Rio de Janeiro decide dessa forma. Mas era possível dizer, em termos estatísticos, que os tribunais estaduais decidiam daquela forma, pela representatividade. Foi buscado em todos os sites, a pesquisa foi uma pesquisa que foi feita virtualmente, pela chave improbidade administrativa, acórdãos a serem lidos. Estratificados por tribunais, o que significa isso? Foi buscado a quantidade mínima de acórdão em todos os tribunais que foram lidos e por câmaras. Todas as câmaras tiveram representação nessa pesquisa. As câmaras tinham competência para julgar a improbidade. E, no final das contas, foram lidas, então, está lá para os senhores, 1.108 decisões, com um erro de amostra de 5%. Tá? Então, esses são os limites metodológicos da pesquisa que foi feita. E quais alguns resultados que eu queria trazer para os senhores? Não temos... Assim, tem uma grande surpresa, que nós vamos, já vou antecipar, que nós partimos de uma hipótese que é muito... Ainda mais em 2010, quando não tinha ainda essa coisa da Lava Jato, né? A gente tinha uma premissa de impunidade, de ineficiência. Né, a partir do pressuposto de que não funcionava o sistema de combate à corrupção no Brasil, o sistema jurídico. Né? E, na verdade, a gente vai ver que a gente chega a um resultado bastante questionável dessa hipótese que foi levantada no primeiro momento. Outros dados são dados que não são tão, assim, já eram esperados, eram dados previsíveis, como, por exemplo, o dado de legitimidade. Então, quem são os principais autores das demandas de improbidade no Brasil? Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, entidade lesada é o que está na lei. E, até por termos de competência, a gente tem mais o Ministério Público Estadual, 58% das demandas, e o Ministério Público Federal, 30% das demandas. Litisconsórcio quase inexiste nessas demandas. Quando ele existe, ele é mais da entidade lesada com o Ministério Público, praticamente não se localizou o litisconsórcio de MP estadual como MP federal, mas é muito pouco, são demandas de um autor só. No polo passivo, o agente público, aí estão em números absolutos, depois eu tinha que ter feito esse cálculo percentual, mas dá para a gente ter uma ideia. Os agentes públicos são os principais réus da ação de improbidade. Também nenhuma surpresa, a ação de improbidade ela é desenhada para pegar o agente público. Né? E o partícipe, o particular, ele entra também na forma da pessoa jurídica ou da pessoa física, mas em um percentual menor do que o percentual do agente público. Na legitimidade passiva, quem são esses agentes públicos? Então, a gente vai discriminar um pouco melhor. Tinha 1 ou 2 casos com magistrados, nada com promotor de justiça, e muito detentor de mandato, que é um dado interessante também, né? Porque tem toda aquela discussão sobre a própria da reclamação 2138, sobre o cabimento da improbidade com relação a alguns réus detentores de mandato, que são o principal foco aí da improbidade, se a gente for levar em consideração as demandas em que havia uma identificação de quem era esse réu. Né? Então, mais detentor de mandato do que propriamente aquele agente público detentor de cargo comissionado. Não. Resultado da demanda originária. E aí veio a grande surpresa. Vamos lá, só para a gente entender os limites dessa pesquisa. Não se mediu quantidade de valores ressarcidos. Tá? Não se olhou para as execuções de improbidade. Se olhou para os processos de conhecimento, para a gente pudesse saber qual eram os índices de condenação desses agentes e qual era o grau de efetividade da demanda de improbidade. E a grande surpresa é de que
no atacado, as demandas de improbidade elas são muito acolhidas pelo judiciário. Se a gente for ver de procedência total, nós temos quase 50% das demandas de improbidade. E, se somado esse dado com os dados de procedência parcial, a gente chega a quase 65% das demandas de improbidade tendo algum tipo, uma parcela do pedido sendo acolhida. E os casos de improcedência bem menores, né? Quase metade, menos da metade disso, que chega a 29%, e um índice também bastante reduzido de extinção do processo sem julgamento do mérito. Então, o que a gente vê? Talvez essa nossa sensação de que não funcionasse não corresponda ao que se verifica no dia a dia do sistema. Talvez a gente olhasse para alguns casos específicos, mais midiáticos, que naquele momento da pesquisa traziam essa sensação de impunidade, mas que não correspondia ao todo. Na verdade, era um mecanismo muito eficiente. Senão, a gente não pode dizer que ele é um mecanismo eficiente para a recuperação de valores por falta de dado, ninguém aqui está dizendo que é sim ou não, só não temos dados para afirmar isso, pelo menos para a condenação por improbidade e para a aplicação de outras penas, como suspensão de direitos políticos, proibição de contratar, é uma demanda bastante eficiente. Continuando, quais são as principais imputações que a gente conseguiu olhar nesses processos? O que também não é uma grande novidade, o artigo que mais capitula é o artigo 11 da Lei de Improbidade, que é aquele que fala da violação aos princípios, porque ele é um artigo mais residual, né, permite, é aquele que traz tipos mais abertos, com uma prova mais flexível, e uma utilização menor do artigo 9º, que é o artigo de mais difícil comprovação, porque ele exige a comprovação do enriquecimento ilícito. Então, até aí, foi até um pouco de surpresa o quanto que o artigo 10 incidia também junto com o artigo 11. Não muda muito as sentenças. Então, a questão, o que está na petição inicial? É mais ou menos um quantitativo parecido. A gente tem um aumento das sentenças reconhecendo a capitulação do artigo 11 em relação ao artigo 10. É como se tivesse algum percentual de desclassificação aí acontecendo, mas continuamos mais ou menos na mesma pizza, né? No mesmo desenho. O que mais? Sanções aplicadas, e daí por artigo. Não temos também grandes surpresas, ou até temos aqui, por exemplo, no artigo 9º, que eu acho que é interessante com relação à prova na improbidade, é que, embora ele seja uma demanda voltada a condenar alguém por enriquecimento ilícito, a perda de bens e valores acrescidos é da ordem de 7%, enquanto que o ressarcimento do dano é de 20%. Em tese, o ressarcimento do dano seria mais tipificado no inciso 10, né? Não no inciso 9º, que seria de enriquecimento. Mas acho que a questão da prova aí é muito marcante. Às vezes, o próprio ressarcimento, a condenação é pelo ressarcimento na capitulação de enriquecimento ilícito. Muita multa civil, bastante perda de função pública. Aí, esses dados, obviamente, essas sanções são aplicadas de forma acumulativa, a gente só foi somando na hora que foi capitulando aí, contabilizando as sanções aplicáveis. E à medida que a gente vai mudando, então, se é 7% de perdas de valores de bens acrescidos no 9º, quando você vai para o 10º, isso reduz para 2%. E aumenta um pouquinho o percentual de ressarcimento do dano. Mas a gente vê muita multa civil também ainda aplicável. A multa civil vai disparar quando a gente vai para o artigo 11. Né? O que se espera? Né? E praticamente quase nada de perda de bens e valores acrescidos, porque a gente já está falando de uma capitulação mais geral. Tá? Indo um pouquinho já para o final, quais são os principais critérios para a dosimetria de sanções? Então, das sanções, no caso de procedência, o que a magistratura brasileira leva em consideração para a dosimetria de sanções? A gente tem um grande percentual de extensão do dano e gravidade da conduta do agente, mais da metade, né, das decisões levam isso em consideração. É interessante ver a questão do efeito pedagógico da condenação, que não está muito previsto, né, na lei, mas que acaba aparecendo em algumas decisões. Histórico do agente, gravidade do fato,
E não sai muito, né? Se a gente for olhar, são 5% dos argumentos que seriam outros. Acaba o nosso judiciário cercando como motivo para dosimetria de sanções sempre os mesmos, o mesmo enquadramento, né? Os mesmos fatores, as mesmas causas. E causas de improcedência, já que a gente vai falar de efetividade ou não efetividade da ação de improbidade. A principal causa de improcedência na ação de improbidade é falta de prova. Tem discussão sobre se o fato se enquadra ou não se enquadra como atípico, tem discussão sobre se trata de dolo, tem um percentual interessante ali, se a gente for ver. Está dando para enxergar? Tá? Se a conduta foi dolosa ou não foi dolosa, na verdade sou eu que não estou enxergando. Mas tem um ali. Aquele amarelinho. Não houve 16%, não houve dolo na conduta do agente, né? Foi mera irregularidade, que é uma discussão muito frequente nas ações de improbidade, ela aparece como 16% também. Mas são os dois principais fatores, falta de dolo e a falta de prova propriamente dita. Então, a gente vê que um ponto de ineficiência é a coisa da falta de elementos fáticos que configurem essas condutas de improbidade administrativa. Tem um percentual relevante de prescrição, isso foi muito discutido também na época na ENCLA, se a gente vai ou não vai mudar o prazo de prescrição da improbidade, mas uma discussão mais jurídica. Mas que é importante aqui quando se fala em efetividade da lei de improbidade. E a partir aí dessa constatação da falta de prova, que eu gostaria de conversar com os senhores sobre então, pontos de ineficiência. Vamos concluir o que essa pesquisa traz para o nosso debate. Acho primeiro que ela traz é essa quebra da lógica de que a indicação de improbidade não é eficiente, pelo menos para o reconhecimento do dano. Vocês vão me falar, 30% de improcedência, não é se a gente for pensar que é uma demanda punitiva, né, que vai levar, tem toda uma discussão acadêmica sobre como, por exemplo, se dá a defesa nesses processos, tendo em vista que, por se tratar de uma demanda punitiva, algumas garantias do processo, até penal, são trazidas para a demanda de improbidade. Acaba se puxando um pouco desse arcabouço teórico e garantista do processo penal para a improbidade, se comparado a outras demandas cíveis. Um índice de 30% de improcedência não é um índice que a gente possa dizer que é ruim. Não é o ideal seria 100%, demandas todas, mas não é com isso que a gente trabalha, e o processo não está aí só para condenar, né? Ele está aí para verificar o que aconteceu no caso concreto e para fazer a subsunção, e às vezes você está errado. Então, o índice de 30% não é um índice ruim. Houve, então, essa quebra desse paradigma de ineficiência e de impunidade, que era a hipótese originária da pesquisa. De qualquer forma, sempre há espaço para aprimoramento. Então, quando a gente vai olhar para as causas de improcedência e ver que uma das principais causas é a questão probatória, então, aí vamos começar a pensar o que está faltando, o que a gente poderia olhar para a experiência do direito comparado para tentar aprimorar, para que essas demandas consigam atingir um índice maior ainda de procedência, ou então até para que se facilite a recuperação de valores. Porque não basta também só condenar e, de repente, eu não conseguir executar. E aí que a gente foi tentar buscar. Eu já tinha essa pesquisa de doutorado, que a desembargadora Inês já comentou com vocês, e a gente foi tentar olhar um pouco melhor, aprofundar um pouco mais e atualizar a minha pesquisa, que era de 2006, aí a gente já estava em 2010, sobre essas demandas que estão aí trazidas para os senhores, que principalmente a segunda delas, que é a Quitem Action e a False Claim Action. Por quê? Porque quando a gente sai para procurar um equivalente à improbidade administrativa em outros ordenamentos jurídicos, a gente não acha um equivalente idêntico, uma demanda cível, punitiva, voltada para a proteção da moralidade, do valor moralidade, a gente não consegue achar em outros sistemas. Não porque não exista combate à improbidade, ou combate à imoralidade, ou um combate à corrupção. Existe em todos os sistemas do mundo, e muita gente aí criando cada vez mais diálogos internacionais, de cooperação jurídica internacional, para tentar coibir os grandes esquemas de corrupção. Mas eles normalmente são deslocados para a esfera criminal. Os estados, os países,
eles tendem a tratar a questão punitiva, não estamos nem falando de ressarcimento de dano, estamos falando da questão punitiva de agentes que cometeram atos de corrupção dentro da esfera penal, ou no máximo administrativa, quando a gente vai olhar para a Europa. Um mecanismo punitivo, cível, até porque nós não temos contencioso administrativo, né, é muito típico do Brasil. A gente vai olhar historicamente de onde vem isso vem da Lei Black-Pinto, que é bem por isso que eu coloco para vocês aí, uma jabuticaba brasileira. Remonta um pouco até a época de Getúlio, depois isso vai ser recuperado na época da ditadura, por procedimentos que bastante, inclusive, questionáveis em termos de devido processo legal, se a gente vai olhar a origem da lei de improbidade, procedimentos voltados a buscar coibir, punir agentes públicos corruptos, com bastante comprometimento em termos de devido processo legal, que é a base da lei de improbidade. E a lei de improbidade administrativa, no processo legislativo brasileiro, ela vai ser, como os senhores sabem, editada em 92, no auge da campanha de combate aos marajás do governo Collor de Mello. Essa é a origem histórica dela. Então, ela vai pegar toda essa legislação que é criada em períodos não muito democráticos no Brasil e ela vai trazer, vai rever isso à luz da Constituição Federal. Vai pensar num sistema que garanta devido processo legal, mas voltado a uma punição cível, especialmente do agente público. Tá? Isso a gente não tem muito paradigma no direito comparado. O que a gente consegue ver no direito comparado? A gente acha, por exemplo, que eu vou mencionar muito en passant para vocês, a ação popular portuguesa, que tem uma abertura, por exemplo, para a tutela do patrimônio público, mas no que eu chamei aí de sua acepção difusa. O que significa este patrimônio público? Isso é muito claro para o direito, né, português. Você pode tutelar o patrimônio público por uma ação popular, uma ação civil proposta por um cidadão, porque a ação popular lá é principalmente o cidadão, até tem espaço para associação, mas ele é mais reduzido. Para tutelar aquele patrimônio público que foi afetado ao domínio público. Então, por exemplo, uma questão envolvendo uma servidão de passagem de uma área pública, uma questão envolvendo o meio ambiente de uma área pública. Não é erário, não é dinheiro, é o patrimônio público nessa acepção de um patrimônio que é fruível por uma coletividade determinada. Faz sentido isso para os senhores? Não é uma coisa mais geral, do tipo, o dinheiro público que pode vir a ser repassado. Não, é uma coisa que está ali. Aquela praça está sendo apropriada por uma particular, em uma praça que era pública. Então, uma coletividade específica que mora ali está sendo prejudicada, então você pode utilizar a ação popular para esse tipo de finalidade, mas não para discutir erário. Por quê? Porque se tem muito claro que a discussão lá, que essa é uma questão que vai ser, que tem titularidade. Então, ou se houver corrupção, ela vai ser coibida no crime. Se a questão for de ressarcimento, é a própria fazenda pública que teria legitimidade para buscar esse ressarcimento como pessoa jurídica que é. Tá? Então, não vou entrar muito na ação popular aqui com vocês, porque ela não tem não é o mesmo patrimônio público que a gente está tutelando aqui, quando está falando de improbidade. O que talvez se aproxime um pouco mais da nossa ação de improbidade é essa Quitam Action, ou False Claim Action, que tem esse ato nos Estados Unidos, que é o FCA, que é uma demanda também centenária, que não é também um equivalente da ação de improbidade. Ela é uma demanda que existe desde a época da Guerra da Secessão, no direito americano, desde 1800 e qualquer coisa, não me lembro exatamente. Mas ela tem como foco, e aí que a gente começa a ver o interessante da perspectiva americana, que é muito diferente da perspectiva brasileira. Né? Ela é voltada a coibir desvios de dinheiros, especificamente realizados por particulares. Desvio de dinheiro público por particulares, por declarações falsas que foram feitas, por uso de documentação falsa, ou mesmo por declaração falsa em termos de restituição de valores que deveriam ser restituídos ao erário. É guerra da secessão por quê? Porque, inicialmente, vamos lá, o que está por trás da Quitam Action? Uma ideia muito típica do direito americano, que é ultra-utilitarista, de que a melhor forma de você ficar sabendo da existência de um mercenário, essas são palavras de um senador da época, é colocando outro mercenário na cola dele.
essa ideia de que, para você, quem que é o melhor delator? É aquele que vai ganhar com isso. E na época da secessão, isso foi direcionado, foi criado esse mecanismo focado na indústria bélica americana, porque havia muitos casos de dinheiro sendo repassado e de dinheiro sendo desviado. Então, o que está por trás? A ideia é, venha delatar, porque você pode ganhar com isso. Então, um mercenário que está no pé do outro mercenário. Então, num primeiro momento, ela é focada para desvios praticados por particulares. Por quê? Porque também no direito americano, quando o desvio ele é praticado pelo agente público, o principal foco de apuração, de punição, é o criminal. Tem uma questão, eles deixam, é bem claro na doutrina americana, até de separação de poderes aí. Porque quando você está buscando punir o particular, você não está necessariamente botando um poder contra o outro. Agora, quando você coloca o agente público no polo passivo, você está lá, né, executivo com o judiciário. E, normalmente, eles entendem que isso tem que vir pelo criminal e não pelo civil, ainda mais um civil em que o autor é um indivíduo. Eles têm uma discussão sobre constitucionalidade bem relevante no direito americano. Quando se possibilitou mais para frente, agora já estamos falando da década de 80 do século passado, que se colocasse alguns agentes públicos, mas é justamente o contrário da ação de improbidade nossa, em que o foco é o agente público e você pode ter o particular como partícipe. Lá não, o foco é o particular e, eventualmente, em alguns casos, o partícipe pode entrar, o partícipe é agente público. Tá? Tudo bem, gente? Me interrompam se não estiver sendo clara. Tá? A estratégia do sistema norte-americano é punição-recompensa, do sistema como um todo. A punição é criminal. Eu falei para vocês, a recompensa é civil. Essa recompensa, que é essa demanda, então, a quit action, ela pode se dar de duas formas, a depender de quem é o terceiro legitimado autor. O autor é uma pessoa física, tá? É um indivíduo. Esse indivíduo pode ser um terceiro que não participou da violação, então ele não faz parte do esquema de corrupção, e aí se pensa, se constrói todo um sistema voltado para o benefício financeiro desse autor. Quando a gente está falando do copartício do esquema de corrupção, há um atrelamento de um benefício financeiro que é reduzido em relação ao anterior, mas com o que eles chamam lá de shadow benefits, que são outros benefícios que não são quantificáveis, que é a questão da diminuição de pena, da não punição, algo mais próximo da nossa delação premiada aqui, do que a gente conhece. Então, se une daí mecanismos de incentivo civis, que é o financeiro, com aquele criminal de não punição. O que eu acho interessante do sistema americano é que ele não é um sistema utópico. Eu sempre costumo, quando a gente vai começar a discutir a quit action, fazer uma comparação com a nossa ação popular. A nossa ação popular é uma demanda de 65 que é muito pautada na crença de que existe um cidadão altruísta, que vai, por querer defender a moralidade ou o patrimônio público, vai contratar um advogado, pagar caro, para propor uma ação para brigar com peixe grande. E ele não pode ter absolutamente nenhuma intenção por trás. Por quê? Porque quando a gente critica a ação popular, e acho que isso é meio geral, todo lugar que eu vou palestrar tem essa fala, né? A ação popular é política. Né? Ela é muito utilizada por intenções políticas. E eu sempre respondo, mas se não for por isso, vai ser utilizada por quem? Porque qual o benefício que você tem para você sair da sua casa, ainda mais quem não é formado em direito, né, e propor uma ação contra, normalmente, grandes esquemas de corrupção, contra o Estado, contra a gente poderosa, pagando advogado, né, por altruísmo? Né? Ninguém vai fazer isso, porque o custo-benefício não vale a pena. É uma briga que você não compra. Então, ou você tem um motivo por trás e acaba sendo, no desenho brasileiro, a questão da briga política, ou a ação popular vai ter um campo muito reduzido. Não vou dizer que não tem, a gente tem cidadãos, principalmente aqueles que já são formados em direito, então, que se você dispensa o custo do advogado, a gente vê gente mais altruísta propondo ação popular. Mas é um espaço muito reduzido. É um sistema que não é desenhado que não tem incentivos suficientes para funcionar. O sistema americano já é menos romântico. Ele fala, olha, eu quero
dinheiro de volta, eu quero saber de esquema de corrupção. Então, eu parto do pressuposto que ninguém vai... Aliás, que poucas pessoas iriam fazer por altruísmo. Então, vamos tentar incentivar essas pessoas a denunciarem esses esquemas. Não estou aqui para a gente... Aliás, até quero depois discutir com vocês a questão axiológica que está de partir daí. Se é certo, se é errado, até que ponto a gente pode transigir com esse tipo de questão. Mas, pelo menos, é mais realista. Acho que isso é uma perspectiva realmente mais prática dos americanos. Então, vamos lá. Os incentivos à propositura dessa Quit Action. Se a gente está falando de destinatário não partícipe, ou seja, aquele terceiro que não faz parte do esquema de corrupção, ele pode tem 3 faixas em que ele pode ser enquadrado de recuperação desses valores, do que ele recebe por entrar com essas demandas. A maior de todas, que varia de 25% a 30% do valor recuperado, de todo o valor recuperado, é um valor grande, né? É para aquele autor que não vai integrar o polo ativo e desconsórcio ativo, com o Departamento de Justiça. Nós vamos falar disso logo na sequência, tá? Porque tem um momento na Quitame em que o Estado pode entrar e assumir o litisconsórcio. Se o Estado assume o litisconsórcio junto com esse autor, cai o percentual, essa segunda faixa, de 15% a 25%. Se o Estado vir e fala, não vou assumir essa demanda, o particular pode continuar sozinho, e daí, se ele tiver demanda julgada procedente, sobe o percentual de valores que ele consegue ganhar com essa demanda. E de 0% a 10%, se depois da denúncia forem feitas investigações pelo Estado e a principal causa de condenação ou de recuperação dos valores se deve mais à investigação estatal e não pela denúncia. Então, se leva em consideração qual foi o grau de... o que de fato de informação se trouxe por esse denunciante na hora de se dar qual é o parâmetro desses valores recuperados que vão para o patrimônio particular. Mas vocês podem ver que pode chegar a 30% do valor recuperado. Então, é um percentual bastante alto, na intenção de incentivar a delação. Se eu estou falando do incentivo para aquele que é copartícipe, whistleblower é a palavra que se usa muito lá, né? O relator ou whistleblower é a palavra norte-americana que se usa para o autor da demanda, o denunciante. De 0% a 15% do valor recuperado, considerando o papel desempenhado pelo relator, e também, como eu falei para vocês, isso atrelado a outros benefícios, que são os benefícios da não punição. Quando a gente está falando do delator, que é membro do esquema de corrupção, então o valor é menor, mas mesmo assim há. A lógica do sistema americano, vamos deixar de lado a questão moral, de se alguém que está no sistema de corrupção vai ganhar dinheiro delatando o próprio esquema de corrupção de que ele participou. Mas, deixando de lado a questão moral, é o seguinte, os esquemas de corrupção, eles fazem análise econômica, né? Então, os esquemas de corrupção, você tem muita gente, às vezes, na estrutura desses grandes esquemas, e tem o pessoal da base, que, às vezes, está com risco alto, ganhando pouco. E a ideia é que esse cara olhe para esse sistema de incentivo e fale assim, olha, se eu tiver um sistema que me garanta diminuição de punição e que eu vou ganhar um dinheiro delatando isso, vale a pena. É bem a coisa do mercenário atrás do mercenário mesmo. Tá? Então, acreditando que esse percentual pode levar ao ressarcimento de valores relevantes para o erário. O procedimento... como eu já antecipei para vocês, o relator ou whistleblower, ele afora a demanda, devidamente instruída com as informações necessárias que ele detenha, e isso vai direto para o Department of Justice, que instaura uma fase preliminar em total segredo de justiça. Então, não pode haver o furo público dessa demanda que foi proposta, inclusive, se houver, corre o risco de extinção, do dismissal, que eles falam lá. Por quê? Porque será instaurado aí esse período de 60 dias prorrogáveis para uma investigação interna pelo próprio Departamento de Justiça para verificar se tem fundamento ou não essas denúncias que foram trazidas. Então, ele vai coletar informações para várias finalidades. A primeira delas, para decidir se ele entra ou não como litisconsorte, né, nessa demanda civil da Quitame. E também para
eventualmente verificar se é ou não é o caso de tentar fazer um acordo, fazer uma delação, fazer algum tipo de ajuste com alguns envolvidos nesse esquema de corrupção. Então, pode ser, inclusive, acabar decidindo sobre o acordo, e aí o relator tem direito ao valor, um percentual do valor de acordo também, dos valores ressarcidos. Então, esse primeiro momento, que é o momento preliminar, que é o momento de investigação. No período de sigilo, então, haverá essas investigações. E havendo a decisão pela sua não intervenção, então, se o Departamento de Justiça ele investiga e fala, olha, não tem fumos aqui, acho que isso aqui não vale a pena eu pegar, eu entrar ali de consórcio. Ainda volta para o relator a possibilidade dele tocar sozinho, com uma margem de recuperação de valores aí bem mais alta, porque o risco é maior. Tá? Depois de definida a questão do Departamento de Justiça, se levanta o sigilo, e aí, citação do réu, e procedimento ordinário, lá o procedimento comum deles, do sistema americano. Dosimetria do incentivo, então, o valor, dentro daquela faixa, o judiciário vai dizer qual o percentual que será dado ao whistleblower, a depender da relevância e utilidade da informação que é desvelada e da participação do relator no próprio esquema de corrupção. Então, a gente tem as faixas e os percentuais que serão definidos pelo judiciário. Existem algumas jurisdicções básicas, que significa isso? Alguns casos em que não é possível propor a quitam action, e vocês verem como é que é interessante, o sistema americano vai se aprimorando também. Esse primeiro jurisdictional bar diz respeito a um furo que existia lá atrás, quando foi editado no século retrasado, mais, né, 1800, século retrasado, a primeira lei da FCA, que deu margem ao que eles chamaram de parasitic suits. O que é isso? O fulano tinha algum tipo de guerra, os Estados Unidos sempre estava trabalhando, né, nesse momento, que estava sempre em guerra, ou interna, ou teve Primeira Guerra, Segunda Guerra, né? E nesse primeiro momento, ele era utilizado mais para a indústria bélica, depois que foi ampliado para outros esquemas de corrupção. O fulano acompanhava pelo jornal, tinha notícia do esquema de corrupção, e daí ele entrava com a quitam action. E a Suprema Corte, num primeiro momento, falava que quem entrava com a quitança tinha direito a ressarcimento. Mesmo que não fosse uma informação original, trazida diretamente por aquele relator, porque ou ele teve acesso àquele tipo de informação porque ele trabalha na empresa, ou porque ele ficou sabendo. Então, são as demandas parasitas, né, daqueles que são oportunistas. E aí se começou a questionar se fazia sentido, porque a ideia de você incentivar, de você pagar para esse autor, é para que ele tenha o ônus de desvelar uma informação que ninguém tinha. Né? Para ele ganhar dinheiro do erário com uma informação que já é pública, não faz sentido, o sistema está sendo distorcido. Né? E aí o tempo passou, o que houve? Houve duas emendas, uma da década de 40 e depois uma da década de 80, falando o seguinte, olha, se a informação já era de conhecimento público, não é permitida a quitança. E daí, em 80, mudou de novo para dizer, a não ser que o autor comprove que, embora seja de domínio público, foi ele a fonte originária. Então, tudo bem, está no jornal, mas foi ele que levou para o jornal essa informação, então ele pode ser o autor da quitam action, porque ele é a fonte originária. Então, é do jeito que está conformado hoje. Se a notícia é pública, não cabe quitam action, a não ser que esse autor comprove que ele foi a fonte da notícia pública, que ele é a fonte originária dessa demanda. E há outras limitações. Então, a semelhança do que a gente tem na discussão sobre, aqui na improbidade, sobre a reclamação 2138, cabimento contra determinados agentes públicos, lá não cabe quitam action contra membros do judiciário, não cabe contra membros dos poderes públicos, então, congressistas, presidente da República não podem ser réus nessas demandas enquanto tais. Tá? Então, é bem contra o particular, o foco é o particular. Existe também todo um sistema, que eu não vou discriminar aqui com os senhores, porque ele é bem detalhado, mas de proteção de retaliação dos empregadores. Então, se você é o funcionário, e você, como funcionário, delata o teu empregador, você não pode ser mandado embora, você tem garantia de emprego, estabilidade, e tem até, eventualmente, uma multa que esse empregador tem que te pagar se ele te mandar embora, porque você foi aquele que delatou. Porque é importante, né? Também, às vezes, eu tenho que ganhar, mas vou perder emprego. Então, existe aí um sistema de proteção desse empregado que delata o próprio empregador. Dados. Quitame números. Aí está errado, tá? 2016, não é 2006.
existe uma consolidação de valores, de dados, desde a última emenda da Quitam Action, que foi de 86. Tá? Então, a partir de 87, começou a ser medido. Existe esse site, que é só googar lá, Quitam Action IGAO, que é o United States Government Accountability Office, que presta contas para o Congresso dos valores que foram ressarcidos nessas demandas, desde 87. E os valores estão aí para os senhores. Então, a última prestação de contas aconteceu em 2016. Então, valores consolidados de 87 até 2015 foram mais de 48 bilhões de dólares recuperados pela Quitam Action. Então, ela, a despeito da discussão ética, moral, que eu acho que é importante, que eles passam um pouco por cima, né? O que a gente vê é um sistema muito eficiente de recuperação de valores. E com uma tendência, a gente viu isso acontecer nas class actions também, de se diminuir com o tempo o papel, a importância do aparato público e crescesse a importância das demandas privadas. Uma coisa que eu não falei para vocês é que esse false claim, na verdade, ele é dividido, esse ato, ele é dividido em dois subcapítulos, tá? Um que vai tratar da busca e da punição criminal por parte do anticorrupção, por parte do Departamento de Justiça, que são as não quitam actions. Então, é a forma de se coibir a corrupção não cível, não amparada por uma demanda proposta por um particular, mas uma demanda proposta pelo agente público. Então, são as non-quitam actions. E tem as quitam actions, que são dessa que nós estamos falando até agora. Tá? O que a gente vê historicamente é um decrescer das non-quitam actions, então tem menos demanda proposta pelo Estado e um crescer de volume de demandas propostas por particulares. Então, a utilização mesmo dessa demanda pelo indivíduo como uma forma de conseguir ganhar dinheiro em cima disso. Tá? E você vai olhar, se você faz uma pesquisa mais de curiosidade nos sites de alguns escritórios americanos que são especializados em quitam action, eles têm aquela coisa de captação de cliente mesmo, de clientela. Olha, se você sabe de alguma coisa, vem aqui, a gente paga a demanda para você, porque as demandas nos Estados Unidos são muito caras, né, para serem levadas a cabo. Então, o próprio escritório faz esse papel de me traga a denúncia, que eu arco com os custos da demanda, e daí a gente faz um acordo aqui. É investimento para eles. Eles trabalham com a false claim como um investimento. Tá? E, como está dito aí para vocês, então foram 48 bilhões de valores recuperados, com quitam action, desses 48, 33 são com quitam actions, e desses 33, acho que não está aqui, está no próximo, 5,33 bi foram na forma de gratificações. Então, mas você tem 28 bi recuperado por área, né, só nessas demandas individuais. A fonte está aí para vocês. O relatório de 2016 até 2015. Houve um crescimento proporcional do aforamento das quitam e um decréscimo das não quitam. Então, enquanto em 87 eu tinha 66 quitam, em 2015 eu tinha 632. E eu tinha 361 não quitans, que eram as demandas públicas, aforadas pelo Departamento de Justiça diretamente, e agora eu tenho um decréscimo para 105 em 2015, que é o último dado do relatório que foi apresentado. E no Brasil? Então, vamos para a terceira e última parte da minha fala aqui, para depois a gente abrir para o debate. No Brasil, a gente não tem previsão de retribuição financeira direta daquele que é o delator. Então, não existe esse sistema criado, é uma discussão posta, é muito difícil a gente avançar nessa discussão no Brasil, porque a gente tem toda um arcabouço muito focado numa questão de disponibilidade de interesse público. Então, não faz muito sentido na discussão aqui no Brasil se pensar em se dar um pouco do dinheiro público, recompensar o agente privado pela denúncia. A gente ainda continua crendo no altruísmo, né, de que vai fazer aquilo de bom grado. Às vezes acontece, mas se for pensar em termos de sistemas de incentivo, não há muitos incentivos nesse sentido da delação, a não ser quando você é membro, porque isso sim, de lá para cá, dessa pesquisa que a gente fez de 2010 para cá, a gente consegue ver que no Brasil houve todo o desenvolvimento de um sistema de incentivo à delação quando você está trabalhando com um dos partícipes do esquema de corrupção.
A delação premiada é algo que, de alguns anos para cá, se mostrou um instrumento bastante eficiente de incentivo para se conseguir chegar a grandes esquemas de corrupção, desbaratar esses esquemas. Mas eu preciso já ter notícia dele, para conseguir chegar a quem é o partícipe, para conseguir aplicar esse mecanismo. Como uma forma de fazer com que essas demandas que ficam, esses esquemas de corrupção que ficam ocultos, que não chegam ao conhecimento público, venham ao conhecimento público, nem sempre a delação é o melhor sistema, né? O sistema americano, que é um sistema de pagamento de gratificação, ele incentiva mais. A gente teve, então, a criação de mecanismos criminais, como a delação premiada, que vem sendo incorporados ao combate civil da corrupção. Incorporados naquilo que vem sendo feito principalmente pela Lava Jato de alguns anos para cá, que é um diálogo bastante interessante entre os mecanismos civis e os mecanismos penais de combate à corrupção. A gente fala aí da lei de corrupção, a gente fala dos acordos de leniência previstos pela lei de anticorrupção, a gente fala da ação de improbidade, que tem sido unificada, utilizada conjuntamente, principalmente pelo MPF, nesses casos, como forma de fechar um grande acordo com esses delatores para que eles tragam informações relevantes. Por quê? Porque se chegou à conclusão de que um sistema que permitiu o acordo criminal, mas não permitiu o acordo civil, era meio capenga, em termos de incentivos para a delação, né? O grande problema que a gente tem com a ação de improbidade, que ele ainda existe, é que tem uma vedação expressa a acordos na lei de improbidade. Então, a gente tem aí, trago para os senhores, o parágrafo 1º do artigo 17, que fala que é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata. O caput, que são as ações de improbidade. Por outro lado, essa lei é uma lei de 92, de lá para cá, a gente tem uma série de outras demandas que não revogam. Até houve uma medida provisória que revogou esse parágrafo, mas depois a medida provisória caiu, então ele voltou, continuou, né? Mas existem outras normas que, se a gente for pensar numa interpretação sistemática, refutam essa proibição de acordo, né? Vou deixar para falar da recomendação 179 do CNMP depois, porque tem uma questão de hierarquia de normas que pode ser posta aí. Mas, se a gente for olhar para a lei anticorrupção prevê a possibilidade do acordo de leniência, que isenta das sanções da lei de anticorrupção, que são sanções criminais. Mas qual o sentido de isentar de uma e não isentar da outra, né? E prevê, inclusive, que quando se tratar, porque a gente vai falar de Lava Jato aqui, quando se tratar de Poder Executivo Federal, que quem tem a autonomia, a legitimidade para fazer esses acordos de leniência é a Controladoria. Por outro lado, correndo meio que pela lateral, a gente tem as normas do Conselho Nacional do Ministério Público ampliando a possibilidade de se fazerem acordos nessas demandas. E aí tem toda uma discussão importante sobre hierarquia de normas, são resoluções, são recomendações, né? A gente tem texto de lei proibindo, mas o fato é que existe um artigo, o artigo 1º, parágrafo 2º dessa recomendação, que vai contra o texto da Lei de Gestão de Improbidade, que diz que é possível, sim, fazer acordo em improbidade e que o promotor de justiça pode fazer esse tipo de acordo. Tá? E é cabível o compromisso de ajustamento de condutas nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa, sem prejuízo de ressarcimento e aplicação de outras sanções. Então, a gente tem hoje um sistema que caminha para uma tutela consensual, a possibilidade da consensualidade ser aplicada para os casos de corrupção, seja pela delação premiada, seja pela possibilidade de acordos de improbidade com base nessa recomendação, mas a gente tem um texto de lei que proíbe. Como é que isso tem sido aplicado na prática? Na prática, a Lava Jato tem feito acordos de leniência propondo a não persecução civil. Essa é uma cláusula tirada da internet de um dos acordos da Lava Jato, tá? Prevendo, então, que, se cumprida as condições ali, não haverá propositura. Esse é um acordo da Lava Jato feito pelo MPF, tá? O autor é o MPF. Não propor qualquer ação de natureza civil contra os colaboradores. Então, assim, eu estou abrindo mão da possibilidade de propor uma ação de improbidade aqui, um acordo de não persecução civil.
pelo cumprimento das condições do acordo de leniência. Esse acordo foi levado ao judiciário. Não sei se é exatamente esse, mas um acordo com uma cláusula muito semelhante. A gente tem uma decisão muito interessante do TRF do Sul, né, que faz uma interpretação conjunta, uma interpretação sistêmica, e que diz que é possível fazer esse tipo de acordo. Inclusive, eu deixei ali em negrito para os senhores, ele diz, olha, nem seria coerente que o mesmo sistema jurídico que admita, de um lado, a transação na lei de corrupção, que é a LAC, a impeça, de outro lado, na LIA, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Até porque atos de corrupção são, em regras, mais graves do que os determinados atos de improbidade, que são mais residuais, são cíveis. Como, por exemplo, aqueles que atentam contra princípios, sem lesão ao erário, sem enriquecimento ilícito. Isso não posso dizer para vocês que é uma jurisprudência, são alguns acordos, isso precisa ainda ser validado, STJ, STF. Né? Aqui, nesse caso específico, o que eles pegam, na verdade, eles mantêm a ação de improbidade, né, a indisponibilidade de bens desse réu que fez a leniência, porque eles dizem que esse acordo que foi feito pelo MPF ele tinha que ter sido validado pela Controladoria Geral da União. Porque quem tem legitimidade para fazer acordo de leniência contra o Executivo Federal seria a Controladoria. Então, eles falam o seguinte, abre para a Controladoria ratificar. Se ela disser que ela está de acordo, não cabe ação de improbidade nesse caso. Por quê? Porque é possível fazer um acordo de não persecução civil com base na lei de corrupção, mesmo contrariando o expresso texto de lei. Então, o que a gente tem visto? Um sistema que está caminhando para tentar criar incentivos. Se não incentivos, como a gente vê no sistema norte-americano, que são incentivos à denúncia, que poderiam trazer, voltando a conversar com o início da palestra, né, alguns elementos para tentar diminuir a quantidade de demandas de improbidade julgadas improcedentes por falta de prova. Quanto mais tem gente de dentro delatando, mais prova se angaria. Para ajudar com isso, porque isso não é muito discutido ainda em termos de projetos legislativos, a possibilidade de gratificações pecuniárias, pelo menos em termos de não punição, nesses incentivos não pecuniários, a gente avançou bastante. Ainda tem muita discussão sendo pautada, a Lava Jato é muito paradigmática nesse campo, e a gente precisa ver para onde que o nosso judiciário vai levar. Se vai ajudar na construção desse sistema de incentivos, com todos os esgarçamentos que têm que ser feitos, aí até com um texto de lei, né? Ou se vai ser mais conservador e dizer, olha, na improbidade não cabe. E aí vem, a partir de como isso for dimensionado, como é que esse sistema vai funcionar. Se realmente nós vamos ter uma maior efetividade, uma maior eficácia nas demandas de improbidade, maior, inclusive, do que aquelas que a gente já conseguiu medir, partindo do pressuposto que elas não são tão ineficientes assim. Bom, era essa fala que eu queria trazer para vocês, tentar passar e trazer dados empíricos, uma discussão comparada, e a gente começar a discutir também quais são os problemas, quais são as dificuldades, quais são os óbices morais de toda essa problemática. Muito obrigada.